Quando pensamos em apocalipse zumbi, geralmente o primeiro tipo de zumbi que nos vem à mente são aqueles zumbis lentos e lerdos que não dão medo. Mas e se eu te falasse que existem alguns apocalipse zumbis que podem te dar pesadelos e fazem qualquer outro apocalipse parecer brincadeira de criança? Aqui nesse vídeo nós iremos explorar os apocalipse zumbis mais medonhos e assustadores dos games e filmes. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais vídeos como esse, já vai logo deixando o like e sem mais enrolação, parte o apocalipse. Começando com o mais leve, temos Guerra Mundial Z. O primeiro motivo que torna esse apocalipse tão assustador é a velocidade com que as coisas desmoronam do dia para a noite. O caos se espalha de maneira absurda, sem dar tempo para ninguém reagir. As ruas ficam interditadas com carros e caminhões desgovernados batendo uns nos outros, aviões caindo do céu, incêndios tomam conta dos prédios e o desespero domina completamente a população. As pessoas correm em pânico tentando escapar de um inimigo que não se cansa, sente dor ou não para por nada. Os zumbis desse universo são completamente diferentes dos tradicionais que andam devagar e tropeçam pelos cantos. Aqui eles são extremamente rápidos, ferozes e determinados. Eles não caminham, mas sim correm muito rápido. Se jogam sobre as pessoas com uma fúria incontrolável, como predadores famintos que não sentem medo ou hesitação. E para piorar, a transformação acontece em segundos. Basta apenas uma mordida e apenas 12 segundos a vítima perde completamente o controle e se torna um deles. Não há tempo para despedidas, para pensar em soluções ou para se preparar. Alguém que estava ao seu lado pode se tornar seu pior pesadelo em questão de instantes. Sobreviver nesse universo seria praticamente impossível. O perigo está em toda parte 24 horas por dia, sem pausas ou momentos de descanso. Você não poderia contar com a ajuda do governo ou da polícia, pois todas as forças armadas seriam destruídas rapidamente. O mundo que conhecemos simplesmente deixaria de existir em poucos dias. O que restaria seriam apenas cidades abandonadas, corpos espalhados pelas ruas e hordas imensas de zumbis vagando sem controle. Os lugares que parecem seguros podem se tornar armadilhas mortais se você se esconder em um prédio ou em uma casa. Bastaria apenas um único zumbi perceber sua presença para atrair centenas de outros. Eles se empilham uns sobre os outros, formando montanhas de corpos vivos que escalam muros e invadem qualquer espaço. Nenhum lugar seria seguro por muito tempo. O barulho de um simples tropeço pode condenar sua vida. E não são apenas os zumbis que tornam esse mundo assustador. A falta de recursos básicos também se tornaria um grande inimigo. Sem eletricidade, sem comida suficiente e sem água potável, você teria que lutar todos os dias para encontrar o mínimo necessário para sobreviver. Dormir se tornaria um luxo perigoso. Se você adoecer ou se machucar, não haveria médicos, hospitais ou remédios para te ajudar. Até mesmo uma simples gripe ou um corte infectado poderiam ser fatais. Além disso, os humanos que ainda restam podem ser tão perigosos quanto os próprios zumbis. Comida e suprimentos são escassos e quando as pessoas são colocadas contra a parede, elas fazem qualquer coisa para sobreviver. Grupos violentos surgem, saqueadores matam sem pensar e confiar em alguém pode ser o seu maior erro. No universo de Guerra Mundial Z não há descanso, não há refúgio, não há alívio. A qualquer momento você pode ser cercado por uma horda gigantesca de zumbis, sem chance de fuga. E se isso acontecer, não haverá um final feliz. Você estará sozinho contra um mundo que já foi destruído. E a única certeza é que, mais cedo ou mais tarde, será impossível continuar lutando. O universo do filme Extermínio, ou 28 Days Later, é assustador porque tudo nele parece sem esperança. Não se trata apenas de um apocalipse comum, mas de um mundo devastado de uma maneira brutal e rápida. A sociedade desmoronou em questão de dias. As cidades estão vazias e cheias de destruição, e a qualquer momento algo pode pular das sombras para acabar com você. Não há mais eletricidade, a comida é escassa e a solidão pode enlouquecer qualquer um. Mesmo que você encontre outros sobreviventes, eles podem ser tão perigosos quanto os próprios infectados. Os infectados são o pior pesadelo possível. Eles não são zumbis lentos ou desajeitados, eles correm, gritam e são motivados por uma raiva pura e incontrolável. Eles não sentem dor, nunca se cansam e não desistem até pegar você. O olhar deles
com os olhos vermelhos e cheios de ódio, é o suficiente para congelar qualquer um de medo. E o pior de tudo, basta apenas uma gota de sangue ou um único espirro de saliva para você se transformar num deles. A infecção se espalha muito rápido. Se alguém for mordido ou tiver contato com o sangue de um infectado, a transformação acontece em segundos. Não há tempo para despedidas, para tentar resistir ou para buscar uma cura. Você vê a pessoa perder o controle do próprio corpo, começar a espumar pela boca e em poucos instantes ela se torna uma máquina de matar. Não há maneira de parar esse processo. Não existe cura ou esperança. Se você for infectado, já era. Tentar sobreviver nesse mundo é quase impossível. Você nunca pode baixar a sua guarda, nunca pode confiar em ninguém e nunca pode parar de fugir. Não há lugares seguros por muito tempo, e qualquer erro pode ser o seu último. Se você se machucar ou ficar doente, não há hospitais para te ajudar. Se você ficar sem comida ou água, terá que arriscar sair no meio da noite para procurar suprimentos, sabendo que, a qualquer momento, pode ser cercado por uma horda de infectados. A verdade é que nesse universo ninguém conseguiria sobreviver por muito tempo. Não importa o quão cuidadoso ou forte você seja, mais cedo ou mais tarde algo vai dar errado. Você pode ser traído por outro sobrevivente, pode ser atacado de surpresa ou simplesmente pode se render ao cansaço e ao desespero. O mundo de extermínio não é apenas assustador, ele é um pesadelo sem fim, onde a morte não é apenas certa, mas brutal e aterrorizante. Se você já achava que os zumbis de extermínio eram insanos, espere até conhecer as criaturas assustadoras de Madrugada dos Mortos. Este remake do clássico de George Romero, lançado em 2004, não só modernizou a história original, como elevou o terror a outro nível. O filme combina ação frenética, uma ambientação macabra e, claro, zumbis incrivelmente brutais. Agora imagine acordar bem cedo, saindo para buscar seu jornal ou dar uma caminhada matinal e de repente perceber que a sua rua está um verdadeiro inferno. Carros em chamas, pessoas gritando e correndo desesperadas e o caos se espalhando por toda parte. E antes que você consiga entender o que está acontecendo, um ser deformado, coberto de sangue e com olhos vazios, parte para cima de você, com uma velocidade assustadora e uma fome insaciável. Esse é o terror que o filme transmite logo nos primeiros minutos. Quem já assistiu sabe que uma das cenas mais marcantes e aterrorizantes do filme acontece logo no começo, quando a vizinha de Anna entra em seu quarto totalmente zumbificada e ataca o seu namorado, transformando o mesmo em zumbi. A cena é impactante, brutal e desesperadora, pois mostra que ninguém está seguro nem mesmo dentro de casa. Mas essa não é a única cena perturbadora. Mais adiante temos um momento inesquecível e aterrorizante do bebê zumbi, que leva o terror a um patamar ainda mais sombrio. E se você acha que pode escapar dessas criaturas, pense novamente. Os zumbis de Madrugada dos Mortos não são como aqueles lentos e cambaleantes de filmes antigos. Aqui eles são mais rápidos, agressivos e implacáveis. Seus corpos estão em um estado avançado de decomposição, com pele necrosada, olhos injetados de sangue e bocas escorrendo fluidos nojentos. E para piorar, eles se movem em bandos como predadores famintos, caçando suas presas. O shopping, que inicialmente parece um refúgio seguro para os sobreviventes, logo se transforma em uma prisão sufocante. Imagine andar pelos corredores escuros e silenciosos, sentindo-se seguro por alguns instantes, até ouvir o som de pés se arrastando e grunhidos aterrorizantes ecoando pelos corredores. De repente, uma horda de zumbis aparece e começa a correr em sua direção. Para onde você vai fugir? Onde você vai se esconder? A tensão é constante e o medo de ser devorado a qualquer momento faz o espectador sentir na pele a angústia dos personagens. Mas o que torna esse filme ainda mais assustador é o mistério por trás da infecção. De onde veio esse surto? Como tudo começou? Existe algum lugar seguro? O filme não nos dá respostas concretas, deixando a sensação de que o fim do mundo pode acontecer a qualquer momento e ninguém estará preparado para isso. Voltando agora para os games, temos o Apocalipse Zumbi de Left 4 Dead, que para a maioria dos que jogaram essa obra-prima provavelmente nunca sentiram um frio na espinha jogando esse game, pois basicamente em grupo os sobreviventes são quase invencíveis.
Mas já imaginou como seria Left 4 Dead sem munição infinita, poucos recursos ou nenhum tipo de kit de primeiros socorros? E qualquer golpe fosse letal? Bem, o clima do jogo iria mudar drasticamente. Tirando tudo isso, Left 4 Dead é com certeza um dos jogos mais assustadores de zumbis. E o primeiro motivo é a ambientação do jogo. Aqui caminhamos por becos e ruas desertas com um ar frio de desespero, onde qualquer barulho poderia atrair uma horda inteira para cima de você. Os mapas de Left 4 Dead são muito bem trabalhados, justamente para dar uma sensação de terror e agonia. E com certeza uma das campanhas mais assustadoras do game é a Hard Rain de Left 4 Dead 2. E por um motivo bem simples. Ela faz você se sentir completamente vulnerável. No começo tudo parece tranquilo, mas conforme você avança, percebe que sua missão não é apenas ir até um posto de combustível. Você precisa voltar pelo mesmo caminho depois. Só que na volta, tudo muda drasticamente. A chuva começa a cair e nunca para. No começo é só um incômodo, mas logo se transforma em um pesadelo. A tempestade fica tão intensa que você mal consegue enxergar um palmo à sua frente. O barulho ensurdecedor de chuva e dos trovões abafa qualquer som, o que significa que você nunca sabe de onde os infectados vão atacar. O pânico bate forte quando o mapa está alagado e o deslocamento fica lento, deixando você ainda mais vulnerável. E o pior, as witches. Em Hard Rain, elas não estão apenas espalhadas pelo caminho, elas estão por toda parte. Com a tempestade fica quase impossível vê-las até ser tarde demais. Um passo errado e você acaba despertando uma dessas criaturas mortais, selando seu destino. No final, Hard Rain não é só uma campanha difícil, é uma experiência de terror psicológico, onde a natureza e os infectados se unem para fazer você se sentir perdido, sozinho e condenado. Além disso, a trilha sonora também é de dar um frio na espinha, principalmente aquela no começo do jogo, além de muitas outras. A trilha sonora macabra e a ambientação sombria trazem um ar de perigo e desespero. E por último, mas não menos importante, os infectados especiais. Aqui, cada um deles foi feito justamente para dar medo, começando pelo Hunter, que é um infectado que usa um capuz cobrindo seu rosto e que se esconde nos telhados e sombras para atacar suas vítimas de surpresa. Agora imagine encontrar um desses pessoalmente no meio da rua durante o apocalipse zumbi. Você provavelmente nem veria ele chegando. Outro infectado assustador é o Tank. E o mais assustador sobre esse carinha aqui não é a sua aparência, mas sim as suas habilidades sobre-humanas. Pois o Tank simplesmente pode te jogar para longe com apenas um único empurrão. Agora imagine o que ele pode fazer com apenas um tapa. Você provavelmente viraria por ele. E só de ouvir o tremor do Tank correndo em sua direção já faz você se borrar todo. E por último temos a Witch, que sem dúvidas é o zumbi mais forte e mais perigoso desse jogo, mas também é uma das mais assustadoras. Quem aí não se lembra de ouvir o choro da Witch de longe e foi atrás para ver o que era e acabou sendo mutilado por uma zumbi de pele pálida e com garras extremamente afiadas? Sem dúvidas, a Witch tem um dos visuais mais aterradores dos videogames. Imagine estar preso em um trem em alta velocidade, sem saída, enquanto que uma horda de zumbis famintos corre atrás de você. Parece desesperador, não é mesmo? Pois é, exatamente isso que acontece em Invasão Zumbi, ou Train to Busan. Um dos filmes de terror mais intensos já feitos. Mas o que torna esse filme tão assustador? Bem, e mais importante, por que você jamais conseguiria sobreviver nesse mundo cruel? Primeiro, os zumbis desse filme não são os clássicos mortos-vivos lentos. Eles são muito rápidos, ferozes e se movem em grandes grupos, atacando sem piedade. Se um deles te ver, em segundos você será cercado. Não há tempo para pensar, não há tempo para descansar. Basta apenas um vacilo, um momento de hesitação e tudo estará acabado. Outro fator que torna o filme aterrorizante é o espaço confinado do trem. Não há como fugir para os lados, não há como se esconder por muito tempo. As estações de trem, que deveriam ser um refúgio, acabam se tornando armadilhas mortais. Os personagens estão sempre encurralados, forçados a correr para a frente, sem saber o que os espera no próximo vagão. E se você estivesse lá, será que você conseguiria correr sem parar, sem errar um único passo?
Além disso, o contágio é absurdamente rápido. Uma mordida, em questão de segundos, você se transforma em um monstro. Não há chance de tratamento, não há cura, não há esperança. Você pode estar viajando com a sua família, com amigos, mas no momento em que um deles for mordido, terá que encarar uma escolha impossível: abandonar quem você ama ou morrer junto. A tensão psicológica também é insuportável. A cada minuto, os sobreviventes precisam tomar decisões difíceis: quem deixar para trás e quem confiar. O pânico transforma as pessoas em inimigos, tanto quanto os zumbis. Se você não for forte o suficiente para tomar decisões rápidas e frias, outra pessoa fará isso por você. E talvez isso signifique que você será sacrificado. Agora pense em como você iria sobreviver nesse mundo. Você conseguiria correr por longos minutos sem parar? Você teria coragem de lutar contra um zumbi com as próprias mãos? Você tomaria as decisões certas sob pressão? A verdade é que nesse universo a maioria das pessoas não duraria nem uma hora. A velocidade dos zumbis, a falta de lugares seguros para se esconder e o desespero humano tornam Invasão Zumbi um verdadeiro inferno. Imagine um mundo onde a morte não é o fim, mas apenas o começo de um terror indescritível. Um mundo onde as ruas estão infestadas de criaturas deformadas, onde a própria humanidade é consumida por experimentos biológicos fora de controle. Esse é o universo de Resident Evil, um apocalipse zumbi diferente de qualquer outro, mergulhado no terror biológico e na desesperança absoluta. Diferente de muitas outras histórias de zumbis, Resident Evil não se limita apenas a cadáveres ambulantes. O que torna esse pesadelo tão assustador é a diversidade e o quão imprevisível são as ameaças. O T-Vírus e outras armas biológicas da Umbrella transformam pessoas, animais e até mesmo plantas em aberrações bizarras, cada um mais letal do que a outra. Não há um único tipo de inimigo e a mutação constante significa que sempre há algo pior à espreita. Outro fator que amplifica o terror é o ambiente opressivo, desde os corredores escuros da mansão Spencer até mesmo as ruas devastadas de Raccoon City. Cada cenário é projetado para provocar claustrofobia e desespero. Os recursos são escassos e limitados, e cada bala desperdiçada pode significar a diferença entre a vida e a morte. O jogador nunca se sente seguro, mesmo quando parece que há um momento de calma. A ciência descontrolada é outro elemento que eleva o terror. Resident Evil não se trata apenas de um surto viral acidental, mas sim também de experimentos deliberados conduzidos por corporações gananciosas e governos corruptos. A ideia de que o apocalipse foi causado não pelo acaso, mas sim pela ambição humana desenfreada, torna essa trama ainda mais aterrorizante e próxima da realidade. E se os monstros não fossem suficiente, o desespero psicológico dos sobreviventes adiciona uma camada extra de terror. O jogador vê personagens queridos sucumbindo ao medo, enlouquecendo ou sendo traídos por aqueles que confiam. A solidão é esmagadora e a constante sensação de impotência reforça a atmosfera de terror. E por fim temos a incerteza do futuro. A cada jogo da franquia descobrimos que o pesadelo nunca realmente acaba. A Umbrella pode ter caído, mas novas ameaças surgem constantemente. Nunca haverá um verdadeiro final feliz. Apenas uma luta constante contra o inevitável. No mundo de Resident Evil, o terror não vem apenas dos monstros, mas também das sensações de que o pior ainda está por vir. E quando você acha que já viu de tudo, sempre haverá algo ainda mais sombrio, mais perverso e ainda mais assustador esperando por você na próxima esquina. Se você acha que sobreviver em Resident Evil já era impossível, imagine estar preso em uma cidade devastada, cercado por hordas de mortos-vivos famintos, onde cada passo errado pode significar uma morte terrível. O sol se põe e o que já era um pesadelo se torna um inferno vivo. Bem-vindo ao universo de Dying Light, um dos apocalipses zumbis mais macabros e desesperadores já criados nos videogames. Vamos explorar os elementos que o tornam uma experiência genuinamente aterrorizante. O realismo brutal do ambiente, a cidade de Harran, onde o jogo se passa, é um reflexo sombrio de uma sociedade que colapsou. Ruas destruídas, prédios desabando e cadáveres espalhados por
toda parte criam uma atmosfera de puro desespero. O design detalhado do mundo transmite a sensação de uma cidade que já foi viva, porém que agora está infestada por horrores sem fim. O terror da noite, diferente de muitos jogos de zumbis, onde a ameaça se mantém constante. Dying Light transforma completamente a jogabilidade quando o som se põe. Durante a noite, os voláteis, criaturas extremamente rápidas e letais, saem para caçar, forçando o jogador a se esconder ou correr desesperadamente. O medo de ser visto e perseguido por uma dessas criaturas cria momentos de pura adrenalina e pânico. Zumbis mais ameaçadores e variados. Esqueça os clássicos zumbis lentos e previsíveis. Em Dying Light existem diferentes tipos de infectados, cada um com suas próprias características macabras. Desde os mais comuns, como aqueles lentos iguais aos de The Walking Dead, que se agrupam em grandes hordas, até os brutamontes imensamente fortes, os corredores frenéticos e os temíveis voláteis. Cada inimigo apresenta um novo desafio mortal. A sensação de vulnerabilidade constante, mesmo com habilidades de parkour e diversas armas à disposição, o jogador nunca se sente verdadeiramente seguro. A munição é limitada, as armas são desgastadas e lutar contra facções e grandes grupos pode ser suicídio. Isso obriga o jogador a pensar de forma estratégica, tornando cada confronto uma escolha de vida ou morte. A podridão e a decadência da humanidade, além dos zumbis, os sobreviventes também são uma ameaça. Facções brutais lutam pelo controle dos poucos recursos restantes, e muitas vezes o verdadeiro monstro não é os zumbis ou os infectados, mas o próprio ser humano. O jogo explora essa degradação moral de forma impactante, aumentando ainda mais a sensação de desolação. A ambientação sonora aterrorizante, os gritos distantes, os rugidos dos voláteis e os sussurros perturbadores fazem com que cada canto escuro pareça esconder algo terrível. A trilha sonora reforça a tensão, criando uma imersão completa no terror do apocalipse. A constante luta pela sobrevivência, diferente de muitos jogos onde o jogador se torna uma máquina de matar zumbis, Dying Light faz com que cada recurso seja valioso, desde coletar suprimentos até aprimorar suas armas e decidir entre lutar ou fugir, tudo impacta diretamente na sua sobrevivência. O mundo de Dying Light não é apenas um apocalipse normal, mas também é um pesadelo vivo, um verdadeiro inferno, onde o medo, a adrenalina e a desesperança andam lado a lado. Você está pronto para enfrentar esse terror? Imagine estar isolado num espaço cercado pela escuridão infinita, enquanto que criaturas bizarras espreitam pelos corredores metálicos de uma nave abandonada. O ar está saturado pelo cheiro de morte e pelo som metálico de algo arranhando as paredes. Você não está lidando com meros zumbis, mas sim os bizarros necromorfos, corpos infectados por algum tipo de organismo alienígena impiedoso que altera a estrutura de seus corpos. Bem-vindo a Dead Space, um dos universos mais macabros e aterrorizantes do gênero de terror. Mas o que torna o apocalipse de Dead Space tão assustador? Em primeiro lugar, o isolamento absoluto. Diferente de outros cenários de apocalipse zumbi, onde a esperança de encontrar outros sobreviventes ou refúgios no espaço, não há para onde fugir. A USG Ishimura, a Estação Titã ou qualquer outro local infestado estão completamente desconectados do resto da humanidade. O protagonista, seja Isaac Clarke ou outro personagem, precisa sobreviver sozinho, enfrentando o desconhecido. Outro fator de terror absoluto são os necromorfos. Eles não são apenas cadáveres reanimados, mas sim são corpos bizarramente mutilados e reconfigurados por uma força alienígena para se tornarem armas vivas. Seus corpos são uma mistura de ossos cortantes, tentáculos e bocas enormes e deformadas. Além disso, diferente dos zumbis tradicionais, eles não morrem com tiros na cabeça. A única forma eficaz de eliminá-los é desmembrando seus membros, tornando cada encontro uma luta tática e brutal. A atmosfera claustrofóbica também contribui para o terror. Os corredores apertados da Ishimura, a iluminação precária e os sons inquietantes criam uma sensação constante de vulnerabilidade. O jogador nunca sabe quando o necromorfo irá surgir de um duto de ventilação ou de uma sombra ao seu redor.
Os sustos são imprevisíveis e a tensão nunca diminui. Além disso, a influência da marca, que nesse caso é um misterioso artefato alienígena responsável pelo surto, adiciona um elemento psicológico ao terror. Ela não apenas cria os necromorfos, mas também afeta a mente dos sobreviventes, levando eles à loucura e ao suicídio. Isaac, por exemplo, sofre com alucinações terríveis ao longo da série, tornando a linha entre realidade e loucura cada vez mais tênue. Outro ponto que torna Dead Space tão macabro é a forma como ele retrata a humanidade diante do terror cósmico. Diferente de Apocalipse Zumbis, onde a sociedade entra em colapso lentamente, aqui as pessoas não tiveram chance. A infestação aconteceu de maneira devastadora e muito rápido, e aqueles que não morreram no primeiro ataque acabaram sucumbindo à influência mental da marca. O jogador frequentemente encontra registros de áudio e textos de pessoas desesperadas que falam sobre seus últimos momentos antes de serem dilacerados ou perderem a sanidade. Por fim, a trilha sonora e o design amplificam o terror. Os barulhos metálicos, os gritos distorcidos dos necromorfos e o silêncio inquietante das áreas vazias criam uma ambientação opressiva e sufocante. Dessa forma, Dead Space vai além de ser um simples apocalipse zumbi. Ele é um pesadelo cósmico, onde o terror psicológico e a brutalidade dos necromorfos se combinam para criar uma das experiências mais aterrorizantes dos videogames. Dessa forma, Dead Space vai muito mais além de um simples apocalipse zumbi. Ele é um pesadelo cósmico, onde o terror psicológico e a brutalidade dos necromorfos se combinam para criar uma das experiências mais aterrorizantes dos videogames. Se você acha que já viu de tudo quando o assunto é apocalipse zumbi, prepare-se para ser surpreendido. The Sadness é um filme que leva o gênero a um nível de terror tão perturbador que vai fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre zumbis. Este filme é sem dúvida um dos mais assustadores que já foram feitos, e os motivos são claros. O que torna The Sadness tão aterrorizante não são apenas os zumbis, mas o jeito como eles afetam os sobreviventes e como o terror psicológico é explorado ao máximo. Primeiramente, o principal motivo pelo qual The Sadness é tão assustador é a forma como ele desumaniza os infectados. Ao contrário de outros filmes de zumbis, onde os zumbis estão em busca apenas de carne humana, em The Sadness, os infectados se tornam algo ainda mais horrível. Eles mantêm sua consciência, mas são dominados por um desejo incontrolável de violência, tortura e perversidade. Eles não apenas atacam, mas também buscam humilhar, torturar e destruir de formas inimagináveis, deixando o público chocado com cada cena. A violência no filme é brutal e sem filtro. As cenas de mutilação e tortura são explícitas e extremamente gráficas, o que gera um clima de terror constante. Isso é uma coisa que poucos filmes de zumbi se atrevem a mostrar com tanta intensidade. Não há limites, e o sofrimento é palpável. O que torna isso ainda mais assustador é que, do contrário de filmes onde zumbis são uma ameaça impessoal e sem emoções, em The Sadness, os infectados têm uma certa lucidez que os torna ainda mais ameaçadores. Eles sabem o que estão fazendo, o que gera uma sensação de perseguição psicológica. Além disso, o filme mergulha em uma atmosfera suja e caótica que intensifica o pavor. A cidade está imersa no caos, não há lugar seguro. As ruas estão tomadas por hordas de infectados, mas o verdadeiro terror está na ideia de que você pode ser atacado a qualquer momento. E não apenas de forma física, mas também emocional e psicológica. Cada esquina, cada prédio abandonado esconde o potencial de um novo pesadelo e o clima de desespero é palpável. Outro ponto que contribui para o medo é o ritmo do filme. The Sadness não perde tempo em introduções longas ou explicações desnecessárias. Desde os primeiros minutos, o filme já te coloca em um turbilhão de violência e desespero, sem dar momento para alívio. A tensão é constante. Isso mantém o público na ponta da cadeira, sem saber o que esperar a seguir. A agonia é quase insuportável, o que faz com que cada cena pareça ainda mais assustadora. E por fim, o que torna The Sadness ainda mais assustador é o fato de que ele não oferece soluções fáceis.
O final do filme deixa uma sensação de vazio e impotência, como se o mal fosse algo impossível de ser derrotado. A humanidade, no contexto do filme, está completamente perdida, e o sofrimento é interminável. E finalmente chegamos no apocalipse zumbi mais assustador. Este filme não é apenas mais um filme de zumbis, ele é uma verdadeira experiência de pavor, capaz de prender o espectador do início ao fim. E não é à toa que continua sendo uma referência no gênero. Vamos entender os motivos que tornam REC tão assustador. O primeiro grande trunfo de REC é a sua escolha de filmagem, ao escolher por uma perspectiva em primeira pessoa no estilo found footage. O filme coloca o público dentro da ação. Você não é apenas um observador, mas também é parte dos eventos. Tudo acontece na frente dos seus olhos, como se você realmente estivesse ali, no prédio cercado com os personagens. Isso gera uma sensação de vulnerabilidade extrema, já que você não tem noção do que está à espreita nas sombras. Cada movimento da câmera parece uma tentativa desesperada de escapar, mas, ao mesmo tempo, a sensação de claustrofobia aumenta a cada cena. Além disso, a escuridão é um personagem à parte em REC. A maior parte do filme se passa em ambientes mal iluminados, como corredores apertados e escadas sombrias. Isso faz com que a tensão seja constante, pois nunca sabemos o que está à nossa frente. O medo desconhecido se torna palpável e o simples fato de não ver o que está acontecendo ao redor é uma das maiores fontes do terror. A tensão aumenta ainda mais devido ao ritmo frenético e imprevisível do filme. Ao contrário de muitas produções onde os momentos de ação são espaçados, em REC o terror vem em doses rápidas e inesperadas. A ação não dá tempo para o espectador respirar, e é isso que torna o filme tão angustiante. Quando você acha que algo vai acalmar, logo é interrompido por um novo susto, um novo ataque. Esse ritmo constante de terror deixa o espectador completamente imerso no caos, como se realmente estivesse preso junto aos personagens. Outro ponto fundamental é a construção das criaturas, ou melhor, dos zumbis no filme. Eles não são apenas mortos-vivos vagando sem rumo, mas sim são seres quase demoníacos, com uma ferocidade animalesca. O filme investe em uma premissa de possessão que deixa os zumbis mais ameaçadores, com características muito mais assustadoras do que os tradicionais mortos-vivos de outras produções. Esse toque sobrenatural dá um toque de imprevisibilidade, pois o que se espera dos mortos-vivos é subvertido. A ação acontece dentro de um prédio isolado, com a comunicação cortada e a possibilidade de fuga quase impossível. Isso gera um cenário perfeito para o apocalipse zumbi, pois todos os elementos necessários para a tensão estão presentes, como isolamento, falta de recursos e uma ameaça que cresce rapidamente. Ao mesmo tempo, os personagens, principalmente a jornalista e sua equipe, se tornam mais humanos, enfrentando decisões desesperadas em momentos de pânico. As reações reais das pessoas diante de um apocalipse zumbi são outro fator que faz REC tão assustador. Você consegue se identificar com o medo e a angústia deles. Por fim, a música e os sons de ambientes de REC são outro aspecto que aumenta ainda mais a sensação de terror. Não há uma trilha sonora constante. No lugar disso, os gritos, passos apressados e respirações ofegantes são usados de forma eficaz para criar uma atmosfera carregada de tensão. Cada barulho parece anunciar algo terrível, e isso faz com que o medo desconhecido se torne ainda mais real. Resumindo, REC não é apenas um filme de zumbis, mas também uma experiência imersiva que combina a claustrofobia, o ritmo frenético, a ameaça sobrenatural e a vulnerabilidade humana de maneira magistral. Ele explora os nossos medos mais profundos e nos coloca em uma posição onde a cada segundo estamos esperando pelo pior. Essa é a sensação constante de perigo iminente que torna o filme tão assustador. E chegamos ao final de mais um vídeo. Qual destes apocalipses zumbis é o mais assustador? Deixe-me saber nos comentários aqui embaixo. E comente também quais outros temas vocês querem ver nos próximos vídeos. E claro, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui e vejo vocês na próxima pandemia.